Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio, a psicóloga Luciane Fantini vai fazer um alerta extremamente importante sobre isso. Obrigada, Lu, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Maísa. A Maísa está representando as mães, está representando aqui os pais, as famílias que têm crianças nessa faixa etária em casa, que usam o celular, mas que ela, assim como muitas mães, pensam o quê, Maísa? Não, acho que minha filha também não vai fazer isso, né? Essa sensação, isso é o que passa na sua cabeça? Boa tarde. Boa tarde. Então, passa porque a gente pergunta, né? A gente orienta, a gente fala bem assim, filha, tá acontecendo alguma coisa estranha? Alguém te conversa com você? Alguém te pergunta alguma coisa? E a resposta das crianças sempre vai ser não, né? É difícil, assim, às vezes eles escondem, apagam. Tem crianças que conseguem sair, tem crianças que não, infelizmente, como o caso dessas crianças que apareceram aí. Mas, na nossa época, a gente estava condicionado a saber que o perigo estava lá fora. Hoje em dia, está tanto lá fora quanto dentro. Então, é muito difícil a gente ter o controle sobre tudo o tempo todo. Plataforma baixada, né? A gente consegue bloquear, a gente consegue ver o que está fazendo, com o que está conversando. Agora, e quando entra no Google, que vai no negócio direto, que entra no site direto, é difícil para a gente acreditar que uma pessoa é mal ao ponto de desenvolver um desafio desse para que as crianças possam fazer e morrer. Com esse objetivo, com esse objetivo, né? Você sabia que existe esses desafios? Então, ó, tem tudo quanto é tipo de desafio na internet. Você sabia que tinha essa gravidade toda? Então, na época que teve aquele Baleia Azul, né, a gente ficou assim, todo mundo muito apavorado, a gente ficou alerta com esse tipo de situação. E os jogos de hoje em dia, as meninas têm plataformas de jogos que são bloqueados no telefone, porque é um portal para conversar com outras pessoas, fazer outras coisas, então eu prefiro bloquear. Mas, igual na época do Baleia Azul, as tarefas eram dadas no período noturno, que era onde que tinha a menor quantidade de gente acordada na casa, e porque mantinha a criança acordada. A pessoa com sono, ela não pensa direito, ela não tem um reflexo, não tem nada. E isso pode acontecer com a gente. A gente está dormindo, a gente não tem controle das coisas, a gente não tem controle 24 horas no celular, infelizmente. E é muito difícil a gente acreditar que cada vez mais a situação só vai piorando, só vai piorando, São tantos perigos, né? Falou de internet, para pensar, a gente fala de pedofilia, de cyberbullying, tem esses desafios, que é o assunto de hoje. Isso é só para mostrar para você o perigo que é isso daqui. Isso aqui é a nova rua, tá? Lu, como que essas crianças são atraídas para esses desafios, né? Porque falou em desafio, a gente sabe que a criança tem muita curiosidade. Isso é normal da faixa etária? Bom, Roberta, é perfeitamente normal, né, que a criança queira descobrir, que ela queira participar, que ela queira se envolver. E as estratégias são sempre muito sedutoras, né? E aí a criança vai. E aí o importante que a gente tem que estar atento é que, às vezes, né, os pais se sentem seguros porque já conversaram com as crianças e pensam que as crianças estão entendendo que não pode fazer determinada atitude ou que não podem replicar determinado comportamento. Só que, do ponto de vista, né, neurológico, Roberta, é muito importante a gente frisar aqui. A criança não desenvolveu ainda as funções executivas, né, que estão localizadas aqui no nosso córtex pré-frontal. Então, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, ela não tem maturidade ainda para ter um juízo moral, para ter uma consciência reflexiva, um julgamento adequado da situação. Então, ela pode até falar para você assim, não, mãe, não vou fazer isso. E, realmente, aquela situação que você expôs, ela não faz. Mas uma outra muito semelhante, ela cai, porque ela não tem capacidade de fazer esse julgamento, né? Então, não deixem para os filhos de vocês terem a consciência de saber o que é certo, o que é errado, porque eles não têm. E, principalmente, eu friso, Roberta, até os 12 anos ali, é vigilância, sim, é bloquear determinadas plataformas, tirar esse conteúdo. Gostei muito da sua expressão, a nova rua é essa. E sabe, Roberta, hoje algumas escolas têm percebido como que as crianças sem o celular na escola, que as escolas muitas proibiram, né? Estão mais produtivas, estão inventando novas brincadeiras, reinventando. Então, assim, tem que tomar cuidado, sim, Roberta. Vou incluir mais uma mamãe aqui no nosso bate-papo. Ela já pegou o filho dela, sim, participando de alguns desses desafios. Não é isso, mãe? Boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente, qual foi o tipo de desafio, como é que você reagiu, qual foi, né, a sua atitude diante disso?
Bom, a minha experiência, né, relacionado a tela, aplicativos, que às vezes colocam, às vezes, um filhos em risco aí, foi com um jogo chamado Pokémon Go. E ele se enfiava em várias situações para poder pegar um Pokémon. Aonde tinha aquela bolinha de Pokémon, ele queria entrar para poder pegar. Uma vez ele entrou, eu morava num condomínio de casas, ainda bem que tinha muita segurança, mas ele entrou dentro do Angretinha para ir para a parte da mata, né? Que tinha uma mata fechada, para poder pegar um Pokémon. E isso me assustou bastante. Ou seja, já mostrou o poder de persuasão de alguém sobre ele, né? Exatamente. Mas aí, com muita conversa, eu tive uma rede de apoio, que foi minha família. Então, assim, ainda mais com adolescente, né? Com crianças, adolescentes, às vezes lidar com a tela, às vezes com o vício da tela, na hora que você tenta ali conversar, eles são irredutíveis, né? Às vezes, em algumas situações, ficam agressivos, né? Então, assim, a gente teve que ter todo um jogo de cintura, conversar bastante, envolvendo terapia, entre outras situações, para poder ir tirando um pouco, né, da tela, do vício, desses jogos, aplicativos, às vezes que colocam nossos filhos mesmo em condições difíceis, né? Poliana, daqui a pouquinho você vai contar pra gente se ele já, depois desse desafio do Pokémon, se tiveram alguns outros também. Eu vou ler agora aqui alguns comentários que já chegaram pra gente aqui no nosso WhatsApp. Inclusive, eu convido você a falar sobre esse assunto com a gente. Você já percebeu algo aí com o seu filho? Ele muda de comportamento quando ele tá, por exemplo, no momento de jogo, interagindo com alguém? Tem aqui já vários comentários e você pode mandar o seu aqui no nosso WhatsApp. A mensagem vai chegar diretamente pra mim, viu? Tem uma mãe que diz: Roberta, a minha se mutilou na época da baleia azul. Aí, tá vendo, Maísa? E eu descobri e andava só de blusa de frio. Também tem outro comentário: por causa disso que minha nora monitora o celular dos meus 2 netos de 12 e 5 anos. Eles têm horário para usar o celular, o alarme toca quando acaba. Você também usa desses artifícios, né? Igual a mãe coloca o tempo limitado, tem o aplicativo de controle, né, parental, que determinados jogos ela não consegue acessar. Você também tem essas ferramentas? Você conta com essa ajuda, Maísa? Sim, eu uso aquele Family Link, né? E aí a gente consegue controlar pelo celular da gente e consegue monitorar aonde eles estão passando a maior parte do tempo, quanto tempo passou no YouTube, no WhatsApp, nesse tipo de coisa. E vamos supor, se eu não quero que ela jogue Roblox, aí eu consigo bloquear o aplicativo. A parte da noite eu deixo bloqueado o telefone, ele bloqueia automaticamente. 11 horas, bloqueou, pronto. Aí só no outro dia, 6 horas da manhã, que libera. E ele faz tudo assim, tudo certinho, né? Tudo automático. Então, você consegue ter essa segurança de que a criança não está ali durante a noite mexendo e tudo mais. Ô Lu, qual é a percepção que uma criança de 8 anos, vamos pegar aí pensando nesses casos que a reportagem trouxe pra gente, né, de crianças que infelizmente morreram nessa faixa aí de 8 anos, qual é a percepção delas quando estão ali participando no momento interativo na internet, num jogo, e recebem um desafio como esse? Roberto, o que elas querem nesse momento é, de fato, se sentirem capazes de superar o desafio, se sentirem incluídas. E aquilo para elas é uma brincadeira, sabe? A criança tem naturalmente essa tendência de explorar o mundo, de explorar as suas potencialidades, as suas capacidades. Por isso que não adianta só proibir as redes sociais e bloquear e fazer o controle. É preciso que os pais se atentem a transferir esses desafios para outras áreas, como, por exemplo, os esportes. Por que não colocar seu filho num judô, numa ginástica, alguma coisa em que ela vai conseguir se sentir desafiada e superar aqueles desafios? Eu vejo aí as lutas, as danças, como ótimas possibilidades da criança desenvolver essa capacidade de exploração e também a melhora física, né? O desenvolvimento motor, psicológico. Então, assim, não basta só você querer travar as redes sociais. É necessário, né, conduzir a criança para desafios que sejam saudáveis. Dos casos que a gente mostrou ali, está muito pontuado nessa faixa etária da infância, de transição para a adolescência, 8 anos. Até qual idade a gente fica preocupada, a gente fica num estado de alerta maior?
Cada faixa etária vai ter o seu desafio específico, né? Esse tipo que a gente está tratando aqui, né, de desafios que são bem, vamos dizer assim, perigosos e tal, eu colocaria 12, estenderia até os 14, Roberta, porque a gente fala assim, mais ou menos 12 anos ela está, né, com essa parte aqui formada para ter um juízo moral mais apurado e tal, mas não é para toda criança, não é uma idade fixa. Então, eu estenderia ali aos 14 e mesmo assim na adolescência tem que ficar atento a outras questões que daí vão envolver a sexualidade. Deixa eu voltar a falar com a Poliana, que ela contou pra gente que o filho dela já chegou fazendo um desses desafios. Tiveram outros também, Poliana? Teve sim, teve outros aplicativos, né? Só que o Pedro, ele sempre foi um pouco... quando colocava a vidinha dele em risco, ele via essa não é o elefante azul, é a baleia azul. Também ele tinha que ficar na beiradinha assim da sacada. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. E aí ele assustou, eu cheguei bem na hora. Porque eu estou sempre junto, né, na criação, na educação. Então, aí eu consigo, graças a Deus, eu consigo observar essas situações. E aí eu sentei, conversei com ele sobre isso e nós encerramos ali as brincadeiras com esse aplicativo. Aí foi o estopim, então, quando chegou num ponto como esse, né? E qual é seu sentimento como mãe, Poliana, vendo casos aí de crianças que perderam a vida por conta desses desafios? Nós, como mães, né, a gente fica com o coração apertado e a gente sofre junto, né? Uma lágrima de uma mãe que cai ali, eu acho que de todas as mães cai junto, né? Então, é um sofrimento muito grande. Às vezes, a mãe está ali presente, mas num ato tão, sabe, em um momento de segundo, em fração de segundos, né? Você pode até acontecer uma situação dessa, uma tragédia. Então, a gente sofre junto com as mães, a gente está junto. E é uma ajudando a outra, e a gente sempre está, assim, num grupo de WhatsApp, a gente está conectada umas às outras, sempre tentando passar o que vem acontecendo, o que está acontecendo de novo, sabe? Então, assim, a gente procura sempre estar conversando. Eu converso com as mães dos amiguinhos do meu filho. A gente sempre está em contato. E olha que interessante, gente, o caso da Poliana. Eu vou voltar aqui para o estúdio, daqui a pouco a gente continua o bate-papo com você. Tá vendo como é que começou? Começou como desafio do quê? Do Pokémon. Uma coisa mais lúdica, né? De sair buscando Pokémons, andando pela rua, no meio do nada. E aí acho que a criança ela vai gostando desse sentimento, dessa sensação, é mais ou menos isso? E vai passando para as próximas etapas. Isso, que Roberta, a coloca cada vez mais em perigo. Exatamente, aí são um pouquinho mais arriscada, aí dá aquela adrenalina, dá a sensação também de felicidade por conta da dopamina, que todo desafio traz para a criança, né, ao ser superado. Então, assim, é muito prazeroso para ela. E você até percebe que a mãe chega a falar em vício, né, porque isso causa um vício efetivo. Por isso que, antes de seus filhos ficarem viciados, é bom já tomar esse cuidado, né, e ter essa atenção maior. E quando já está num momento de vício, é como a mãe falou, é um trabalho da rede de apoio, da família estar ali tentando mostrar, conversar que aquilo é ruim, que aquilo, né, pode colocar em risco a vida da criança. Se precisar de terapia também, muitas crianças que já estão com vício em jogos vão precisar de terapia para sair, sabe, Roberta? Tem muita gente aqui pedindo ajuda em relação a isso. Ó, tem um comentário. Aqui em casa a criança está incontrolável. Quando eu pego o meu celular, ele começa a gritar, não sei o que fazer. Eu sei que aí a gente acaba indo para um outro lado, que a gente começa a falar do vício, da dependência do celular. Mas crianças, adolescentes que já estão numa situação como essa, acabam se tornando mais vulneráveis de serem vítimas desses desafios? Ah, com certeza, Roberta. Porque para eles, aquilo ali, eles estão muito mais no mundo virtual do que no mundo real, né? Então, por conta dessa sedução, por conta de toda essa relação de dependência que eles assumem, parte da vida deles está sendo direcionada para esse tipo de desafio e não para o desafio da escola, para um desafio saudável, né, do esporte, como eu coloquei. Tem um relato aqui de uma mãe também. Passei um susto muito grande com a minha neta no jogo Roblox. Peguei para ver o que ela estava jogando, a minha neta pulou em cima de mim.
Atenção, ela tem 11 anos, é uma criança passiva, não é mal criada, é quietinha. Ela se transformou, lutou comigo no chão, parecia que estava possuída, Deus me livre. Foi uma coisa horrorosa, ela gritava, vó, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Eu fiquei assustada, foi muito feio. Então, tiramos todos os jogos. Também tem outro comentário aqui de uma pessoa que falou que o sobrinho ficou extremamente agressivo quando a mãe limitou o uso de jogos. Quando você também usou desses artifícios, Maísa, foi fácil as suas crianças aceitarem essas limitações de horário? Determinados jogos elas não tinham acesso? Ou teve também essa transição aí, uma mudança de comportamento delas? Porque quando a gente dá um castigo, às vezes dói mais na gente do que na criança, né? Mas as meninas, assim, graças a Deus, não tiveram nenhuma reação dessas mais perigosas, mais revoltadas, não. Elas entenderam, né? A maior também porque sabia que estava errada. E as meninas são muito boazinhas. Não teve essas reações, não. Eu não sei nem como é que eu me comportaria se tivesse, eu acho. É difícil, né, a gente se imaginar, mas é porque os pais, de fato, acreditam, né? Olha, igual essa avó estava falando que a neta não é mal criada, que ela era boazinha e, de repente, tem essa mudança brusca, né, de comportamento. A gente convidou um advogado, o doutor Felipe Lima, para falar para a gente se as redes sociais têm alguma responsabilidade sobre esses casos. Vamos ver, então, o que o doutor disse. É preciso destacar que no Brasil a gente já tem o chamado Marco Civil da Internet, que é a regulamentação que vai tratar da responsabilidade civil dessas plataformas. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele é muito claro quanto à responsabilidade civil desse tipo de plataforma. Só que, para a empresa ser efetivamente responsabilizada, há necessidade expressa de que ela tenha recebido algum tipo de ordem judicial para adotar algum tipo de medida. Então, é preciso checar se essa plataforma digital ela já tinha algum tipo de notificação ou alguma decisão determinando a remoção desse tipo de conteúdo. É bem provável que sim, porque esse caso ele já é um caso que tem repercutido há algum tempo. Então, é inimaginável que ela não tenha tomado ciência desse tipo de acontecimento. Eu destaco também que as plataformas, via de regra, já possuem mecanismos para esse tipo de conteúdo. Então, um conteúdo sexual, um conteúdo agressivo, um conteúdo que pode gerar algum tipo de dano, via de regra, as plataformas já adotam mecanismos para bloquear esse tipo de conteúdo. Então, é muito importante que os pais e os responsáveis, eles acompanhem efetivamente a rotina desse menor, a rotina dessa criança, porque ainda que essa família venha a ser indenizada, a morte da criança é irreversível. Então, não há indenização que vá pagar a dor e o luto dessa família. Obrigada, doutor Felipe Lima, pela sua participação. E você que está ligando a televisão agora, está aqui no Fala Espírito Santo, a gente está repercutindo o caso da menina Sara, de apenas 8 anos, gente, que ela morreu depois de participar de um desafio na internet. E esse desafio era o quê? Era inalar um desodorante com aerosol, o que, infelizmente, a gente já noticiou aqui em outras situações, que também já tirou a vida de outras crianças. Então, por favor, pai e mãe, fique esse alerta, porque, como o doutor Felipe disse ali, algumas plataformas já têm essa identificação, né? Quando tem um conteúdo mais agressivo, violento, né? Conteúdo pornográfico, aí tem, né, alguma identificação ali da plataforma e consegue banir esse tipo de conteúdo, mas não é o suficiente. Né? Acho que a gente também precisa, por mais, Luciano Infantini, que essa criança ainda não tem essa maturidade, esse senso crítico totalmente formado, mas a gente precisa sempre reforçar essa informação? Sim, Roberta, porque é inclusive a partir dessa conversa que ela vai formar o senso crítico dela. Não dá para esperar ela ter 12 anos para ter senso crítico, entendeu? Ela só vai desenvolver isso se tiver ali uma família conversando, apontando o que é certo, o que é errado. Aí ela vai ajudando ela a desenvolver isso. Então é fundamental, Roberta. Mas por mais que a gente pense, não, já conversei, não, eu sempre falo. Né? Para você, como é que é esse diálogo? Como que você tenta estar sempre levando esse assunto? Por exemplo, acontece um caso como esse, como que você repercute isso com as suas crianças? Sempre que eu vejo uma reportagem que envolve criança, com internet, ou com qualquer coisa que seja acessível, que a gente vê que está presente no cotidiano, que pode acontecer com elas, eu sempre mostro. Olha aqui essa reportagem, lê aqui esse negócio. E aí a gente é muito incisivo em relação a conversar com elas, né? Eu, minha mãe, meu pai, assim, eles me ajudam muito em relação a conversar.
A minha irmã também, ela olha ali, futuca o celular, vê se tem uma coisa errada, entendeu? Ela, assim, é muito incisiva com isso, então eles me ajudam muito em relação a isso, porque, infelizmente, a gente sai, trabalha, a gente não tem aquelas 24 horas para estar ali vigiando, infelizmente, né, a criança o tempo todo. Mas aí fala, nossa, credo, Deus me livre, né? Que é assim que eles falam com a gente, as crianças. Credo, Deus me livre, não faço isso não. Mas a gente sabe que quando está ali no aplicativo, que está na rede social, eles estão vulneráveis, sim, o tempo todo. Tem um relato aqui, tem vários, na verdade, agora esse daqui chama bem a atenção. Meu filho de 6 anos ganhou um celular em janeiro e começou a jogar esse tal de Roblox. Mudou completamente o comportamento por conta desse jogo. Pode mudar o comportamento, seja por conta do vício, essa dependência, mas quando esse comportamento está tendo essa influência, não em relação aos estímulos visuais do celular, dos joguinhos, mas uma influência de alguém que pode estar por trás dessa plataforma, direcionando esses atos criminosos, a gente consegue, de que maneira, perceber isso nessas crianças? O que eles apresentam? Eu acho que é sempre, né, importante a gente estar observando, mas veja, Roberta, a mudança comportamental vai aparecer quando ela está na interação. Às vezes é sutil durante o resto do dia, como essa avó estava falando, né? A criança não demonstrava nada, só quando ela foi realmente tirar o celular é que ela mostrou toda essa agressividade. Então, assim, é importante durante o uso, tá ali, né, ver o que seu filho está vendo, durante, está jogando Roblox, vai lá ver como é que ele está jogando, o que ele está falando. Às vezes você se assusta, Roberta. Eu já vi pais falando assim, olha, eu não acreditava que o meu filho fosse capaz de falar determinadas coisas, e que foi meio que vigiar, e nossa, parece outra criança. E acontece sim, porque ela ainda está em constituição da personalidade, mas ela já tem noção de que não está muito certo, então ela esconde dos pais. Eu acho importante os pais observarem, assim, na hora que a criança está fazendo uso dessas plataformas, para ver o comportamento. Pois é, gente, geralmente essas chantagens dentro desses desafios só vão aumentando. Então, que a gente consiga monitorar de maneira preventiva, acompanhar cada passo e, se por acaso, né, for necessário uma intervenção ainda maior, que seja a tempo, pai e mãe. Mas para isso depende muito da gente, né, Maísa? Obrigada pela sua participação. Dá um beijo nas meninas, tá bom? Uma boa tarde para você. Obrigada. Convite. Obrigada também, Luciano Infantini, pelas suas orientações, tá? Obrigada. Parabéns mais uma vez, né, por estar passando um conteúdo de relevância extrema aí para a nossa sociedade. Se a gente ajudar as famílias, é esse o nosso papel, a nossa importância aqui. Obrigada.